Programa Fé Perfeita. Um grande shalom a todos vocês. Eu sou o pastor César Augusto, apresentando o programa Fé Perfeita. Desde o início desta programação, nós estamos falando sobre os milagres da Bíblia. E eu volto aqui com este tema, e talvez você diz, por que este tema? Porque estou interessado em ver milagres acontecer na tua vida. A Bíblia, ela é um livro que relata os milagres de Deus feitos por nosso Senhor Jesus Cristo, feito através de seus apóstolos, feito através de seus profetas lá no Antigo Testamento. E eu quero aqui lembrá-lo, desde que iniciei esta fase nova deste programa, estou lembrando que a genealogia de todos os seres humanos são marcadas por falhas, por pecados, por imoralidades e injustiças, e que só o milagre poderia nos fazer herdar a vida eterna. Estou lembrando a você que o nascimento de Jesus é um milagre. Um anjo aparece a uma virgem. Isto não é uma coisa normal. Depois, nós temos a sequência, é que a Maria se engravida sem ter relações sexuais. Então, outro milagre. Depois nós temos a aparição do anjo a José para dizer: não temas receber a Maria, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Aparição de anjos, outro milagre. Depois nós temos o próprio nascimento de Jesus, que é marcado pela visita dos magos que vieram seguindo uma estrela por 2 anos para trazer a provisão para que Jesus saísse da Galileia e fosse se refugiar lá no Egito, mudando de um país para o outro. Como poderia acontecer se não tivesse ouro, dinheiro, mirra, que também valia mais do que o ouro, para que eles pudessem empreender aquela viagem? Então, Deus é um Deus de providência, milagres da providência. Depois nós temos a aparição do anjo dizendo para José que era a hora de ir para o Egito e que era a hora de voltar do Egito. Outro milagre. Nós teremos também um milagre em que Jesus deixa o Egito junto com José e Maria e vão habitar em Nazaré, um lugar pobre e doentio, e foi ali que o milagre aconteceu, que ele cresceu saudável. Depois nós temos a apresentação da Bíblia Sagrada falando sobre Jesus indo ao Jordão se encontrar com João. E aí nós vamos ver outro milagre. O céu vai se abrir, o Espírito Santo vai se manifestar na forma de uma pomba e você vai ver uma voz saindo de uma pomba. Isto também é um milagre, dizendo: tu és meu filho amado. Nós temos o milagre do Espírito Santo guiando a Cristo para o deserto, para que durante 40 dias e 40 noites ele ficasse sem alimento, e isto é uma coisa impossível. A ciência diz que o homem não conseguiria ficar 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, mas nós temos lá o milagre que aconteceu, que Cristo passou 40 dias e 40 noites. Depois nós temos a grande batalha. O diabo tentou a Cristo de todas as maneiras, tentou fazer com que ele falhasse,
duvidasse de quem ele era, fizesse alguma palhaçada, porque é isto que o diabo procura fazer na vida de todos nós. Então, o milagre é que Cristo se mantém ao lado da palavra. Então, viver hoje, nos nossos dias, ao lado da palavra de Deus, é um milagre. É um milagre grande você acreditar e não se mover da Bíblia por nenhuma proposta. Isto só um milagre pode ocorrer. Quando Cristo vence a Satanás, dizendo está escrito e o homem vive pela palavra que está escrita, o que acontece? O diabo se vai e os anjos aparecem trazendo comida para Cristo, servindo-o. Imagine você, tudo até agora que relatei são milagres. Volto aqui agora. Jesus sai a procurar os seus discípulos. Então, encontra um pescando. Ele era desconhecido, o discípulo desconhecido. Ele disse, largue as redes e venha e siga-me. Deixar as suas ocupações para seguir um estranho só pelo poder de um milagre. Deixar uma coletoria para seguir um estranho, só um milagre. Então, quando isto está sendo montado, e eu estou dizendo estas coisas para fazer você entender que o Jesus da Bíblia é um Jesus de milagres. E que este Jesus da Bíblia está interessado em fazer sua vida se tornar um milagre também. Então, a primeira das revelações da Bíblia, e todos nós conhecemos, é que Jesus, juntamente com sua mãe e seus discípulos, foram convidados a ir a uma festa de casamento em Caná da Galileia. Eu já estive lá em Caná da Galileia. E quando eles foram àquela festa de casamento, um empecilho aconteceu. Eu quero citar aqui, porque o autor do livro O Príncipe da Casa de Davi, ele transcreve este fato dizendo: o pai de família, pai do noivo, que celebraria estas bodas lá em Caná, este casamento, comprou um vinho de uma outra região. Quando o vinho estava sendo transportado daquela cidade para Caná, houve uma interrupção. O fisco, vamos dizer para ficar mais fácil, a fiscalização romana interceptou aquela caravana e exigiu uma quantidade enorme para o imposto daquele vinho. E aquela caravana ficou detida e o dia do casamento chegou e o vinho não tinha chegado. Então, quando aconteceu aquilo, você veja que acontece fatos na história da nossa vida que nós não estamos premeditando, nós não estamos trabalhando para que aquilo acontecesse, mas aconteceu. E na sua vida pode ter acontecido algum fato estranho, alguma coisa que deve haver uma emergência, ou então você vai sucumbir, ou você vai se envergonhar, ou você vai perecer. O fato é que Jesus e sua mãe e seus discípulos foram convidados para ir a Caná da Galileia para aquele casamento. E quando começou a servir o vinho que eles tinham se esgotou. Acabou o estoque e a Maria sabia que filho ela tinha. E ela então se dirige a Cristo. E Cristo, de maneira seca, dura, diz para sua mãe: mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada ainda a minha hora. Veja só o que eu estou mostrando para você, como é que acontece o primeiro milagre realizado por Jesus. Então, a primeira coisa foi, eu olhei aqui na minha agenda, no meu caderno, nas minhas anotações, que o tempo em que eu devo começar a fazer alguma coisa aqui na Terra, e principalmente milagres, não é isto, não é hoje, não é agora, não é neste momento, não está aqui relacionado. Ele disse,
não é chegada ainda a minha hora. Mas a Maria vira para os trabalhadores e disse: faça tudo quanto ele te mandar. Veja, isso é uma coisa muito importante. Se nós fizermos tudo que Jesus mandar nós fazermos, o milagre vai acontecer. Haverá alguma coisa sobrenatural que tomará lugar e vai fazer isso acontecer, mesmo que aquilo não esteja dentro do prazo. Então, nós vamos falar sobre milagres da antecipação. O que é o milagre da antecipação? Jesus vira para os mordomos e diz: encham estas talhas. Uma talha tem a capacidade de 60 a 80 litros de água. E eram 6 talhas. Quase 480 litros de água. Meu bom amigo, não era uma mangueira, não era uma torneira, não era água encanada. Teria que ser buscada no poço e preenchido cada uma daquelas talhas. Eu acho que os trabalhadores estavam nervosos com Jesus. Porém, eles o fizeram. Encheram as talhas e, quando encheram as talhas, Jesus apenas diz esta palavra: agora leve para o mestre-sala, para aquele que está coordenando a festa, experimentar. E quando eles levam aquilo para ser experimentado, veja o que aconteceu. O milagre da antecipação. Por que o milagre da antecipação? Porque o processo natural para que o vinho se tornasse de boa qualidade obedece assim. Primeiro, aqui está a água, o sol vai bater, vai evaporar, ela vai se condensar, ela vai se precipitar na forma de chuva, ela será embebida pela raiz das videiras, da árvore que produz a uva. Aquela raiz vai processar aquela água, transformando-a em seiva. A seiva subirá pelo caule daquela planta e transformará aquela seiva em flores, mais tarde em frutos. Os frutos vão crescer, os frutos vão ter que amadurecer, os frutos vão ter que ser colhidos, os frutos vão ter que ser espremidos. Então, ali vem um suco que vai ter que ter um tempo para a fermentação. Depois que fermentar, ainda haverá o processo da apuração. E depois que aquilo se apurar, vai ser transformado em vinho. E quantos anos se demora para um vinho ser de excelente qualidade? E Jesus, então, antecipa todos estes fatos. Da água já se transforma um vinho de melhor qualidade, como nunca foi feito na terra. Isto se chama milagre da antecipação. Agora, eu estou falando com pessoas que estão aí do outro lado me assistindo e que talvez estão ouvindo uma história, mas eu quero dizer para você que a Bíblia não é livro de história, a Bíblia é um livro profético. E a profecia para a sua vida agora, neste momento, é: Jesus quer antecipar na sua vida um milagre que tirará você diante do problema que você está enfrentando. Eu não sei se você está me acompanhando, se você está realmente desejando, porque para que um milagre aconteça, tem que haver alguma coisa dentro de você que esteja gemendo e clamando para que isto te tire de uma vergonha, te tire de uma doença, te tire de um fracasso e que te dê uma oportunidade de ser uma testemunha de que este Jesus da Bíblia repete as mesmas coisas hoje. Então, milagre da antecipação. Mas deixa eu aproveitar o momento para falar de outros milagres que a Bíblia relata sobre milagres de antecipação. Havia um homem, vivia na cidade de Gadara, foi apanhado, não creio que por desejo dele, por 2.000 demônios. Estes demônios faziam com que ele tirasse a sua roupa, abandonasse a sua família, vivesse nas catacumbas
e era amarrado por correntes porque se tornava violento. Aquele homem que vivia lá em Gadara, ele tinha dentro de si, no meio das suas crises, momentos de lucidez, momentos em que ele parava e mais ou menos pensava assim: o que foi que eu fiz para viver esta qualidade de vida? Um dia o Deus dos céus vai me libertar. Um dia eu vou sair disto. Um dia haverá um milagre na minha vida. E eu quero dizer a você, então, um dia em que ele pensava e a sua alma gritava: Deus, faça um milagre na minha história, Jesus estava do outro lado do lago de Genezaré, ou do mar da Galileia, como você queira. E naquela hora que aquele endemoniado suspirou e pediu um milagre e uma libertação, Jesus o sentiu lá do outro lado. Eu queria só te lembrar que a Bíblia diz que ele é o sumo sacerdote, que é tocado pelas nossas fragilidades, pelas nossas enfermidades e pelas nossas necessidades. Então, naquela hora, Jesus sente o clamor de uma alma que está do outro lado do mar da Galileia. E ele entra no barco e navega em direção para atender um chamado. Talvez você não esteja entendendo que este programa existe, nesta hora está sendo veiculado por causa do clamor da sua alma, porque você está precisando de um milagre, porque você está precisando de Jesus, e Jesus veio para te atender. Então, meu bom irmão e amigo que me acompanha neste raciocínio, Jesus entra no barco, atravessa para o outro lado. Quando Jesus chega em Genezaré, ou chega lá em Gadara, então aquele endemoniado sofre uma convulsão, sai desesperado para encontrar a Cristo e, vendo-o, os demônios se manifestaram na vida daquele homem e exclamaram: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, por que viestes nos atormentar? Olha só, antes do tempo. Veja, antes de tempo. Então, Jesus estava indo ali para antecipar a expulsão dos demônios, a derrota de Satanás sobre aquela vida, sobre aquela família, sobre aquele personagem e trazer a ele a libertação. Então, simplesmente os demônios sabiam que não era a hora ainda, mas Jesus antecipou isto. E eu pergunto para você que está em casa, você não gostaria que Jesus se antecipasse e viesse te socorrer e fazer um milagre na história da tua vida? Este é o momento em que eu relato a Bíblia como um livro de milagres. E aí, então, aquele homem é liberto e Jesus o comissiona a voltar à sua família e a encontrar com todos e dizer quão grandes coisas Deus tinha feito por ele. Este é o grande problema. O problema da religião e o problema das pessoas é que elas não têm coragem de falar sobre o que Cristo fez por elas. Muitos crentes estão envergonhados de dizerem que seguem a Cristo. Por quê? Porque o Cristo de hoje se tornou o Cristo de uma religião morta, inoperante, que a política manda, que a sociedade manda, que as modas mandam, hein? E que ela, na verdade, está falida. Ela não tem o Jesus da operação, do sobrenatural, do milagre, que faz uma resistência contra as tentações, faz uma resistência contra as doenças, faz uma resistência às condições do momento, como é o caso de Caná, ou então como é o caso deste endemoniado de Gadara. Jesus é o mesmo. Jesus quer fazer as mesmas coisas. Jesus está apenas procurando aonde existe uma alma clamando, onde as pessoas não estão acomodadas e dizendo: eu sou desta igreja, eu sou daquela outra, eu sou de tal religião. Isso não vale nada. Veja a condição
em que o mundo e a sociedade estão vivendo e veja quantas almas estão realmente clamando para que aconteça um milagre dentro da sua casa, na sua vida, na sua história e que você seja mudado de uma pessoa fracassada, sem esperança, para alguém que se torna um divulgador. Então, este endemoniado, que ninguém dava nada por ele, ele começa a falar de quão grandes coisas Deus tem feito por nós. Então, aqui está o capítulo 4 do Evangelho de Mateus, disse, e Jesus, sua fama correu por toda a Síria e traziam todos os que padeciam oprimidos por várias enfermidades e tormentos, e os endemoniados eram extraordinariamente curados, né? Os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Agora você veja, preste bem atenção. Jesus sempre fez a coisa de maneira antecipada. Primeiro, o profeta Isaías, no seu capítulo 53, diz, ele levou sobre si nossas enfermidades e nossas dores e os nossos pecados. Mas veja, quando? Na cruz. Mas quando foi que Jesus começou a fazer milagres e a perdoar pecados e a levar a iniquidade do povo? Muito antes. Antecipou. Então a Bíblia diz que aonde ele passava, ele curava, vinha pecadores, ele disse, perdoados são os teus pecados. A religião dizia, quem é esse que pode perdoar pecado? Mas ele estava antecipando a obra que ele iria fazer no Calvário. E eu quero dizer a você, no finalzinho do tempo, que me resta aqui, que o Jesus da Bíblia, o Jesus da antecipação, ele se propôs hoje visitar sua casa através deste programa. Ele está propondo a você, se houver um clamor na sua alma e um desejo por cura, por libertação, por salvação, por transformação, e para que você se torne um daqueles que vai tirar Jesus da obscuridade e vai transformá-lo no Jesus famoso. Ei, você não quer que ele faça um milagre na sua vida? Ei, você que está em casa, teria coragem, se ele fizesse um milagre na sua vida, você o tornar famoso, você propagar para o seu parente, para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu pastor, para a sua igreja, para as pessoas com quem você convive, seu patrão, seu empregado, enfim, a todos. Este é o Jesus que está propondo isso para você. Se você quer fazer Jesus famoso, eu queria pedir a sua ajuda. Eu creio que Deus vai fazer milagres aqui hoje. Eu creio que Deus vai libertar, eu creio que Deus vai curar, eu creio que Deus vai mudar a história de vida de pessoas aqui. Mas a pergunta é, o que você fará depois que ele fizer por você o milagre que a sua alma está clamando? Ele só foi a Gadara porque a alma do endemoniado clamou. Ele só irá na sua casa e entrará na sua vida se você clamar, tiver um desejo ardente no seu coração de que algo extraordinário da parte de Deus lhe aconteça. Eu sei que ele é o mesmo e que ele fará as mesmas coisas. Então a Bíblia diz sua fama. Vamos, juntos, nós todos que estamos aqui dentro desta programação de Fé Perfeita, nos tornarmos anunciadores dos milagres de Cristo. Vamos testificar a todos os parentes, amigos, conhecidos, irmãos, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e que ele não é mais um Jesus da história, ele é um Jesus presente neste momento na tua vida. É isto que este programa veio fazer, anunciar a você um novo tempo, uma antecipação e uma vitória extraordinária na tua vida. Eu estou concluindo esta meditação para dizer a você que é tempo de fechar os olhos, você que está em casa, olhar e deixar a sua alma gritar, como aquela mulher que tinha uma filha endemoniada gritou, como o cego de Jericó gritou, Jesus, ó Jesus, tenha misericórdia de mim. Como o endemoniado gritou, Jesus, eu sei que o Senhor vai me libertar.
Então grite também nesta hora: Jesus, entre na história da minha vida. Jesus cure, Jesus liberte, Jesus solte os meus filhos das drogas. Olha, minhas filhas na prostituição. Jesus, faça alguma coisa extraordinária na minha vida financeira. Me tira desta vergonha e do caos que eu vivo. Clame a Deus aí na sua casa enquanto eu oro. Pai, atenda o clamor daqueles que buscam em ti uma saída, e estendas as tuas mãos e opere milagres extraordinários na vida deste povo. Para a glória do nome de Jesus, oro e peço e agradeço. Amém.